Eu quero contar para vocês que o Brasil registrou mais de 9.100 transplantes no ano passado. Foi o maior índice em 10 anos, segundo o levantamento do Ministério da Saúde. O número de doadores no país também cresceu. Aquelas dispostas a doar órgãos, tecidos, aumentou quase 40%. E aí eu vou conversar agora com o médico urologista, Dr. Marcelo Ribeiro Lima, que está conosco nessa segunda-feira. Mais uma vez, Dr. Marcelo, obrigada por ter vindo, viu? Bom dia, eu que agradeço o convite. E ó, se o pessoal tiver dúvida, pode participar, tá? 99897.000, porque é o que eu digo, quanto mais informação, melhor. Eu queria começar por esse número, né, desse crescente, essa disposição em doar órgãos e tecidos. Na sua avaliação, o que pode ter contribuído? Campanhas, uma aceitação? O que você avalia, Eu acho que Marcelo? sim. A gente tem que falar mais desse assunto, né? Sim. Porque quando tem um processo de doação, geralmente a família está num processo de sofrimento muito intenso. Está perdendo um ente, né? É traumático, tem essa internação, a dor da perda. E nesses momentos que a família tem que tomar essa decisão, se vai, quando o caso é elegível para doação, né, se vai aceitar doar os órgãos ou não. Quando esse assunto já foi previamente falado, né, a pessoa, por exemplo, se coloca como um doador, para a família é muito mais fácil. Ela falava, olha, meu parente, meu irmão, meu filho, meu pai em vida falava que era doador. Então a chance de ter uma doação aumenta bastante. Quando esse assunto não é trabalhado, esse conflito da família se torna maior. Aumentamos, mas você me contou que a recusa ainda é frequente. É frequente, né? Existem situações que a pessoa se considerava como não doador ou que esse assunto realmente nunca foi trabalhado, né? Uhum. Então a gente ainda tem um número de recusas muito alto ainda, né? Isso diminui o potencial de doação, porque a gente tem muita necessidade, né? A gente melhorou o número de transplantes, mas a fila ainda, né, ela é muito grande. Uhum. Então a gente precisaria melhorar isso mais. É um processo contínuo, né, Mônica? Exatamente. E se você falou da fila, a gente tem, por exemplo, transplante de coração, transplante de rim, que é muito da sua área aí, né? Como é que está essa fila hoje no Brasil, mesmo com a realização dos transplantes do ano passado? O de rim ainda exige, né? é o mais numeroso desses órgãos sólidos, né? Uhum. Então, o rim ele tem um diferencial que tem a hemodiálise. Então, o paciente ele tem um método que o mantém com vida por um tempo maior, né? Então é mais difícil no rim você ter que emergenciar, esses casos assim, de urgência absoluta. Mas também, por outro lado, é uma demanda muito grande. Uhum. Né? E no rim tem uma ressalva, a gente tem as situações de doação intervivo também. Uhum. Né? Que um parente pode dar. Minha para você, né? Se houver parentesco. Para uma pessoa conhecida, não. Ah, entendi. Mas para um parente próximo, sim. Uhum. Entendeu? Então existem essas doações que são um número bem menor, né? E as doações de casos de morte encefálica, né? Que é a do coração, a do fígado. Quando é possível, a gente vai tentar fazer tudo, aproveitar ao máximo, né, os órgãos do paciente. E aí, no caso, a gente tem essa necessidade, né? E essa fila. Qual é o critério, né, para que essa fila vá caminhando e as pessoas vão recebendo os seus órgãos? Porque a gente teve, você até citou comigo aqui nas conversas de bastidores, o caso do Faustão, que trouxe e reacendeu a discussão. Exato. E trouxe muita polêmica. Como é que isso é feito? Que tipo de critério? O paciente que precisa de um órgão, primeiramente tem que ter o médico que o assiste vai cadastrar ele numa fila. Por exemplo, ele está fazendo hemodiálise e precisa, de fato, de receber um rim. Né? Aquela doença dele não tem cura mais. Assim é com o coração, com o fígado. No Brasil, são órgãos estaduais. Então, por exemplo, quem está cadastrado em Minas vai concorrer a um transplante, a princípio, de Minas. Como Minas é muito grande, a gente aqui ainda tem regionais. Por exemplo, nós somos da OPO Oeste. Então, é Uberlândia, Uberaba, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Então, quando tem uma doação aqui, o prioritário para esse rim, por exemplo, surgiu é para a nossa regional. Entendi. Quando na nossa regional não tem um aceite, por exemplo, a equipe transplantadora achou que aquele órgão não é bom, por exemplo, aí a oferta é feita para toda Minas Gerais e quando não tem aceitação em Minas, para todo o Brasil. Uhum. Mas quando a gente amplia, um país é continental praticamente, a gente precisa de logística para isso. Então, quando eu tenho uma doação, tem um tempo que aquele órgão pode ser implantado na pessoa. Às vezes, a distância geográfica impede que esse órgão seja feito. Uhum. Mas então a fila, ela tem critérios que podem ser urgenciados, como aconteceu no caso do Faustão, né? E tem o critério que é por compatibilidade, né, de tipo de sanguíneo, né? E existem outros critérios também de compatibilidade. Então eu concordo na ordem cronológica.
Se eu não for passado por emergência, é por fila, por ordem mesmo. Mas tem que ser um órgão que cabe para mim. Às vezes você está esperando há mais tempo do que eu e o meu transplante vai sair primeiro. Por causa disso. Compatibilidade. Por compatibilidade. Exato. Hoje, por exemplo, que tipo de transplante a gente faz aqui em Uberlândia? Uberlândia tem córneas, rins e fígado. E a dificuldade das pessoas de entender essa questão da morte cerebral? Também é um fator assim, que pode ser determinante, doutor Marcelo? Bastante. Por isso é importante a gente estar falando disso, né? A gente até comentou de falar, às vezes até na escola, para as crianças começarem a falar desse assunto, né? A dúvida tanto no processo, assim, se a pessoa morreu mesmo, de entender isso, mas isso a equipe do hospital explica, mostra pelos exames, né? Porque o que acontece, Mônica? Quando tem uma morte cerebral, o coração ainda está batendo, né? Exato. Então, a pessoa que está sobre respiração artificial, ela está numa UTI, mas quem vai ver, o coração está batendo. Então, tem gente que ainda entende, será que ela está viva? Né? Então, a gente tem que explicar, bater novamente na tecla que não, que dessas situações, o cérebro já não funciona. E não tem como ninguém viver sem cérebro. Então, legalmente, já é uma pessoa que já faleceu. Mas o coração ainda está sendo mantido por conta das máquinas. Eu estava conversando com o doutor Marcelo sobre o seguinte, né? Eu tenho 36 anos de jornalismo e há muito tempo a gente vem falando sobre isso, essa dificuldade que vocês têm, essa a questão da informação. Uma das saídas, a gente vive falando de política pública, seria trazer isso desde a base, discutir isso com os futuros adultos, os futuros profissionais, na sua avaliação, doutor Marcelo? Com certeza. Todo Estado, toda nação que preza para evoluir bem, investe na geração futura, né? Então a gente tem que falar na base. Tem situações que até o filho que às vezes vai ensinar para o pai, ele já leu um assunto, ele já pesquisou e ele vai falar na mesa de casa, olha, fiquei sabendo disso. Então, acho que é importante sim, desde as crianças pequenas, começarem a falar, quebrar os tabus, né? Seja de transplante ou várias outras pautas que sejam importantes, né? Então, eu acho que é por aí. Para esse ano, a perspectiva é de aumento também, como a gente teve esse índice, né, nos últimos 10 anos, porque a gente viveu a pandemia, toda a nossa vida foi virada do avesso. Para esse ano, qual que é a perspectiva? A perspectiva é de melhora, é sempre de aumento. Ainda a gente não tem dados até... Isso geralmente sai 3, 4 meses depois que se fecha o ano que eles soltam os dados oficiais, né? A gente ainda não tem. Varia muito, Mônica. Às vezes a gente tem um mês que se fala, nossa, foi muito fraco, e aí no outro tem várias doações. Né? Mas é sempre que tenha melhora. Eu vi uma jornalista na rede social, que é de referência, uma profissional muito importante, e lá no Instagram dela ela coloca, sou doadora de órgãos e tecidos. Esse tipo de atitude também pode ampliar o conhecimento, pode fazer com que as pessoas reflitam mais, doutor Marcelo? Com certeza. Até pelo fato dela ser uma pessoa que trabalha com mídia, ela já está ajudando a que os outros tenham que entrar na mídia dela, né? E no caso, se algum dia ela passar por um processo de vir a falecer com morte cerebral, né? Que possa haver a doação, com certeza a família dela vai estar muito mais tranquila em ofertar os órgãos dela. É isso. A gente conversando aqui mais uma vez sobre transplantes, né? E o doutor Marcelo Ribeiro Lima, urologista, que trabalha, né, com essa área de transplantes, trazendo para a gente mais informação. Obrigada, viu, doutor Marcelo? Boa semana, tá? Pra nós. Obrigada.